Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa maratona no Enem 2019, caderno amarelo. Hoje a gente vai fazer a questão de número 142. Beleza, pessoal? Dá uma olhada aqui. Nessa questão a gente tem tanto gráfico como uma espécie de planta baixa que está aparecendo ali, né? A gente tem uma figura. Sempre dá uma lida em toda a questão antes de querer identificar o que esses valores estão pedindo para a gente, né? Antes de querer dar uma olhada nos gráficos. Então vamos fazer a leitura desse exercício. Ele falou o seguinte: nos 6 cômodos de uma casa há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que a pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos, como um bom sensor de presença deveria ser, certo? O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. Então, a cada 1 minuto ele foi se deslocando nos cômodos que estão ali na casa. O gráfico descreve o consumo acumulado, então lembre-se disso, consumo acumulado de energia em watts por minuto em função do tempo T, que também está dado em minutos, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 até 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Por exemplo, aqui a gente tem a sala, que ele numerou como cômodo 1, e ela tem um consumo de 20 watts por minuto. Só para demonstrar um segundo aqui, o segundo ele enumerou sendo o quarto e tem um consumo de 13 watts por minuto, e assim por diante, certo? O que ele quer saber para a gente? Não olha isso, vai direto na pergunta. A sequência de deslocamento pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então o que ele quer? Ele quer que nós vamos descobrir qual foi a sequência dos cômodos por onde ele foi passando. Então para isso a gente tem que olhar no nosso gráfico, que é dado o eixo X sendo o tempo por minuto e o eixo Y o consumo de energia em watts por minuto. E esses pontos que foram sendo apresentados é o nosso par ordenado, onde a primeira informação é o eixo X, por exemplo, no primeiro minuto, quanto ele consumiu, 20 watts. Daqui eu já sei por onde ele começou, porque se a gente olhar com calma, o único cômodo que tem o consumo de 20 watts é a sala. Então ele começou por esse cômodo que está enumerado por 1. Eu vou anotar aqui. Depois, no segundo minuto, olha lá, o X sendo 2, foi para 35. Lembra que o nosso consumo ele é acumulado, como a gente destacou ali. Então, se ele era 20 e foi para 35, aqui eu tive um acréscimo de 15. Qual é o único cômodo que tem esse consumo de 15 watts? É a suíte, que é o cômodo 4. Então, depois da sala, ele foi para a suíte, número 4. E assim por diante. Mas no próximo aqui a gente já mata o exercício. Na verdade, nesse aqui a gente já mata pelo seguinte. Olha para o nosso gráfico. Só que se a gente continuar assim, a gente vai vendo realmente qual foi a sequência. Só que não tem necessidade, porque a gente vai eliminar aqui nos itens. Dá uma olhada comigo. Por quantos cômodos ele passou? Se ele ficou 1 minuto em cada, olha para o nosso gráfico. Ele andou em 1, 2, 3, 4, 5 até o minuto 8. Então ele se deslocou por 8 cômodos. Agora dá uma olhadinha aqui nos nossos itens. O item C, D e E não são resposta porque ele se deslocou por 9 cômodos, não só por 8. Então a gente só tem o item A e B. Entre o item A e B, aquela sequência que a gente já fez ali já mata. Ele começou no cômodo 1, que é a sala, depois foi para a suíte, que é o 4. Então aqui a gente já tem nossa resposta, que é o item A. Não tem necessidade de encontrar o restante da sequência. Mas se a gente fosse encontrar o restante da sequência, daria certo. Só para demonstrar o próximo aqui, ó. No instante 3, em 3 minutos, o consumo acumulado foi para 40. Então aqui ele teve um aumento de 35 para 40, um aumento de 5 watts. Qual é o lugar que tem um consumo de 5 watts? Aquele banho, aquele banheiro, que é, na próxima sequência, o número 5, como está no item A. Então aqui a gente já sabe qual vai ser a sequência que ele vai fazer. Realmente vai ser essa, do item A. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1 e 4. E aqui
observando que ele se deslocou só por 8 cômodos, a gente já ia descartar os itens C, D e E. E isso faz a gente ganhar tempo no exercício, tá bom? Usem sempre os itens, como a gente tem aqui do lado, usem eles a seu favor na hora da prova para você ganhar tempo e resolver um exercício com mais facilidade, beleza? Até o nosso próximo.